Boa noite, pessoal. Boa noite para quem vai ver agora, né? Que eu vou mandar esse vídeo agora. Mas boa tarde, bom dia para quem vai ver no outro momento. Sou o professor Valdir Rocha de História e vou direcionar esse pequeno vídeo para a turma do EJA, 11ª etapa, né? Da Escola São Luís de Gonzaga, a Escola Estadual São Luís de Gonzaga, da qual eu tenho muito prazer em trabalhar. Esse bate-papo com vocês agora é sobre a Primeira Guerra Mundial. Já mandei um material, um slidezinho produzido por mim, que está no meu canal, Valdir Rocha, e agora vou mandar um do projeto Aula em Casa. Do projeto Aula em Casa, eles vão falar muito, vão abordar muito os antecedentes que levaram o mundo a essa loucura que foi a Primeira Guerra Mundial, que na época, né, e anos depois, ficou chamada de a Grande Guerra. Esse nome Primeira Guerra Mundial, isso também depois da Segunda, mas era chamada a Grande Guerra Mundial, que ninguém imaginava que ia tomar aquela proporção maluca que houve, né? Ela começa no dia 28 de julho de 1914 e termina às 11 horas do dia 11 do mês 11 de 1918. Coincidênciazinha aí. E dos antecedentes ela vai falar como o mundo vivia. Segunda Revolução Industrial, né? Com a descoberta da eletricidade, o dínamo, um aparelho capaz de produzir eletricidade, o petróleo, o aço. Então o mundo vivia uma efervescência, superprodução, né? Muito produto na prateleira, ela vai contar isso, desse material. Mas faltava uma coisa, sociedade de consumo. E eles fazem uma conferência do ano de 1884 a 1885, né, presidida por Otto von Bismarck na Alemanha, onde eles vão definir a partir de praticamente toda a África, só 2 lugarzinhos vai ficar de fora, e uma boa parte da Ásia, né? Então, esse momento, nos vestibulares, nos concursos, é chamada a partilha da África e da Ásia. E esse momento histórico é chamado de imperialismo neocolonialismo, em alusão ao colonialismo lá atrás, do século XV, XVI e início do XVII. Aqui é o neocolonialismo, que começa no final do XIX e termina com o início da guerra. Principalmente Paris vivia uma efervescência, né, cultural, tecnológica, chamada Belle Époque, né, que vai refletir inclusive aqui na região norte, aqui no Amazonas, né, com teatro sendo construído, o pessoal usando aquelas roupas à la francesa. Pois bem, e dentro dessas rivalidades que vão levar à guerra, ela vai citar vários outros, como o revanchismo francês, causado lá atrás, em 1871, quando a Alemanha, após a Guerra Franco-Prussiana, vai anexar 2 territórios, a Alsácia e Lorena, ricos em carvão mineral, rico em minério de ferro, tão necessário para o mundo daquela época que vivia a Segunda Revolução Industrial. Né? Entre outras coisas mais, nós teremos como antecedente a corrida armamentista. Aquelas nações que na época chamadas de Império, austro-húngaro, russo, otomano, Grã-Bretanha, eles estão se armando até os dentes, né? Vivendo falsamente uma paz e se armando. Aquela briga por mais território, por mais domínio sobre outras nações, vai levar um choque entre eles. Muitos historiadores dizem que naquele momento a Europa vivia um chamado barril de pólvora, pronto a explodir. Faltava uma gota d'água para o copo transbordar, faltava um estopim para a bomba TNT explodir. Isso vai ocorrer no dia 28 de junho, em Sarajevo, capital do país chamado Bósnia e Herzegovina. Um militante separatista sérvio foi lá para atentar contra o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e mata ele e a esposa dele. Essa foi o estopim. O Império Austro-Húngaro vai para cima da Sérvia, que ele era sérvio, e pede que ela faça uma retratação humilhante. Não fica contente e declara guerra, né? E fica só entre os dois. Depois a Rússia corre em socorro da Sérvia. Como antes da guerra existiu também uma coisa dentro dos antecedentes, que era a política das alianças, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, né? A Tríplice Aliança é bom entender, grava, AL, Alemanha, era onde estava a Alemanha, estava o Império Austro-Húngaro, estava o Império Otomano,
do lado deles. Claro que depois vai entrar mais. Da Tríplice Entente nós temos a Inglaterra, nós temos a França, nós temos a Rússia. Depois entra os Estados Unidos em 17 e entra o Brasil também, tá? Então, devido a essas alianças, depois que começa a batalha entre um gigante, o Império Austro-Húngaro, e um nanico, a Sérvia, a Rússia sai em socorro da Sérvia. A França sai em socorro da Rússia contra a Alemanha. E a Inglaterra em favor da França, que estava em favor da Rússia. E aí, meu irmão, criou uma loucura. Essa foi a Grande Guerra Mundial, a primeira, né? E lá no finalzinho tem duas atividades que eu quero que você coloque no seu caderno, pergunta e resposta, e mande para o meu privado. Eu ainda vou elaborar mais 10 questãozinhas, valendo 10 pontinhos para você, onde você vai ter 2 materiais de pesquisa, tá? Uma videoaula aqui eu elaborei lá do meu canal, do YouTube, e essa videoaula do projeto Aula em Casa. Serão 2 fontes de pesquisa para vocês, e eu vou ficar aguardando no meu privado o retorno das atividades. Então, logo mais, assim que eu encerrar esse vídeo, eu vou estar postando no grupo de vocês mais um material sobre a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Até mais!